Mais uma WrestleMania se foi. E pelo tom da minha voz, você já deve estar vendo que a coisa não deve ter sido muito boa. A verdade é que a WrestleMania 41 deixou as pessoas um pouco decepcionadas. E com certeza você deve estar se perguntando por que que tá todo mundo na internet detonando o WrestleMania 41 à noite. E eu vou dizer para você no vídeo de hoje exatamente o que que aconteceu, por que que o pessoal tá pistola desse jeito e o que que a gente pode esperar para os próximos dias e para os próximos shows. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre a noite 2 da WrestleMania 41, fica comigo até o final desse vídeo e eu espero que você não fique tão deprimido quanto eu tô. Mas antes, não deixa de fazer aquelas coisas que vêm ajudando a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mas o mais importante, não deixe de assistir esse vídeo do início ao fim, porque é isso que vai fazer com que o nosso canal continue a alavancar e continue a crescer, para que um dia, quem sabe, se torne um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Então agora vem comigo para o resumo da noite 2 do WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e rapaz, faz um tempo que eu não saio de um WrestleMania tão decepcionado quanto o que aconteceu ontem, viu? Eu acompanho luta livre, assim, semanalmente, desde o ano 2000, quando eu comecei a receber fitas de vídeo do exterior com shows. Depois, a partir de 2002, eu descobri os caminhos escusos da internet, comecei a baixar todos os episódios. Então, eu posso dizer que eu tive a minha quantidade exata de WrestleManias que eu vi ou ao vivo ou muito rapidamente depois que eles foram lançados. E foram poucas as vezes que eu terminei um WrestleMania tão chateado quanto dessa vez. Eu sei que tem gente que deve estar indignado, deve estar quebrando o computador, devem ter outros que ficaram felizes com o resultado do Main Event, a gente vai falar sobre ele rapidinho. Mas eu confesso que o show me passava a impressão que ia ser algo mágico, e aí de repente a coisa descambou e a gente ficou com um WrestleMania que deixou a desejar. A gente tem falado aqui no canal que a gente sempre elogia quando tem que elogiar e a gente critica quando tem que criticar. E hoje a gente vai criticar mais do que a gente vai elogiar. Mas nem tudo na noite 2 da WrestleMania 41 foi uma porcaria. Muito pelo contrário, o show ele abriu deixando a esperança pra gente que ia ser talvez um dos maiores e melhores WrestleMania da história. E por quê? Porque a primeira luta da noite foi simplesmente espetacular. A primeira luta da noite foi uma luta pelo Campeonato Mundial Feminino entre a Io Sky e a Bianca Belair e a Rhea Ripley. Foi uma luta de 14 minutos e 28 segundos e eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca vi uma luta de 14 minutos ter tanta coisa acontecendo. Foi uma luta simplesmente magistral, que enganou a gente pro resto do show. A luta foi sensacional, teve pouquíssimos deslizes, teve um ou outro deslizinho ali durante a luta, mas coisa bem de leve. A mecânica da luta foi muito bem construída, onde tem aquela coisa, né, que você tem duas lutadoras no ringue e uma fica do lado de fora e aí ela entra para quebrar o pinfall. Isso é uma mecânica muito comum das lutas de ameaça tripla, então foi muito legal. Todas as lutadoras conseguiram aplicar os seus finalizadores. A Bianca não teve o Case of Death quebrar, ela teve o Case of Death quebrado, mas ela não teve ninguém chutando do Kiss of Death. Ninguém que chutou do KOD. E o final da luta foi muito interessante, relembrou outras lutas do passado, né? A Bianca, ela aplicou o KOD na Rhea Ripley, mas ela não viu a Io Sky que estava do lado de fora. Quando ela foi fazer o pinfall na Rhea Ripley, a Io Sky veio do alto com o Over the Moonsault, acertou a Bianca, fez o pinfall e reteve o cinturão para a alegria de quem estava no estádio e para a alegria dos fãs da internet. Nosso chat foi ao delírio com esse resultado. A streak da Bianca na WrestleMania acabou, mas ela manteve a streak de ninguém ter chutado do Kiss of Death. O público garantiu a alegria de ver a Io Sky manter o título, a personalidade borbulhante
da Io Sky, ela aparece assim de uma forma maravilhosa e eu dou 4,5 estrelas para essa luta. Eu sei que vocês estão cismados com as minhas escalas, mas veja bem, são com base na minha opinião própria, de como eu senti a luta. Ela não tem muito a ver com algo muito objetivo, né? Então é algo mais subjetivo mesmo e tudo mais. Tanto é que tem luta que eu dou 4 estrelas, tem outro que dá 1 estrela e outro dá 5 estrelas, enfim. Isso a gente pôde ver pelo chat. Então, foi um resultado interessante, surpreendente. Eu tava apostando na Bianca por causa da streak da WrestleMania, mas eu fiquei mega feliz que a Io Sky manteve o título. E foi muito legal ver ela tendo seu momento WrestleMania. Eu acho que merece muito. Ela tem a personalidade borbulhante, incrível, né? E uma persona muito bem estabelecida. E assim, com relação ao futuro, os próximos passos dessas lutadoras, eu acho que a Io vai continuar disputando esse título com as duas, agora provavelmente em lutas individuais. Eu acho que a Rhea vai tentar mais uma vez lutar contra a Io. Provavelmente essa luta deve acontecer em algum especial futuro, talvez o Backlash. Ou então no Backlash talvez a Bianca e a Rhea se peguem, porque ficou patente na luta de novo que as duas tentaram afastar aí. Inclusive o início da luta foi muito legal, porque as duas tentaram meter a mão na cara da Io e a Io segurou a mão das duas e saiu metendo tapa na cara das duas. Foi o início da luta, foi muito bom, né? Mostrou que a Io não ia aceitar ser deixada de lado. E assim, foi realmente assim uma forma de iniciar a noite que foi muito legal, muito interessante e que deu uma enganada na gente. A segunda luta da noite foi a luta de Street Fight, né? A briga de rua da Sin City entre Drew McIntyre e Damian Priest. E essa luta era uma luta que assim muita gente não estava curtindo muito, mas quem acompanha a WWE desde o ano passado sabe que esses dois tinham uma história, né? A história da luta era que o Drew, ele teve várias chances pelo Campeonato Mundial, chegou a ganhar na WrestleMania do ano passado, mas o Damian Priest usou o Money in the Bank para roubar o campeonato mundial dele na própria WrestleMania 40. E aí depois disso, durante várias vezes o Drew tentou pegar o título do Damian, mas ele sempre era atrapalhado pelo CM Punk, que era a grande rivalidade do Drew no ano passado, e o Damian chegava e se aproveitava, porque ele era o campeão. Então, esses dois se engalfinharam ao longo do ano e isso culminou no Royal Rumble, quando o Damian Priest eliminou o Drew McIntyre. Isso deixou o Drew pistolaço, e aí foi quando os dois começaram a se engalfinhar para esse ano. E a adição da luta, da estipulação da luta ser uma briga de rua, tornou a luta ainda mais interessante e mais pessoal. Foi uma luta muito boa, né? Foi legal que o Drew, no começo da luta, ele fez outra selfie, né? Ele fez uma selfie no passado, onde ele botou que ele estava chateado, que ele estava entediado no trabalho, e aí dessa vez ele postou outra, botou que ainda estava entediado no trabalho. Então, assim, foi sensacional. O Drew fazendo selfie no meio da luta. Bem, foi no começo da luta, né? Enfim, a luta foi altamente violenta, assim, não teve sangue que eu me lembre, mas tiveram trocas constantes de pancada, assim, nossa, os dois se bateram muito. O Drew, ele, em um dado momento, ele vai montar uma mesa do lado de fora e ele puxa duas, sem querer. E aí ele chega e fala, quer saber, eu vou montar as duas, né? Aí ele vai e monta as duas mesas do lado de fora. E aí dentro do ringue, o Drew, ele tenta dar um white noise do alto da corda. O Damian reverte num Razor's Edge, jogando o Drew na mesa. Um dos momentos mágicos da luta, né? Aí a luta segue um pouco, isso já pancada correndo. O Damian colocou uma cadeira no corner. O Drew levanta, o Damian torce a mão dele, tenta fazer o old school, né? Muita gente tá falando que o Damian tá tentando imitar o Undertaker com esse golpe e tudo mais. Até chamam ele de Baby Undertaker e tal. Já ouvi isso no chat. E aí, quando o Damian foi fazer o old school do Undertaker, que é aquela caminhada nas cordas para acertar o ombro do adversário, o Drew empurrou ele e jogou ele nas mesas que estavam do lado de fora. Isso acabou com o Damian. O Drew pegou a carcaça do Damian, então, botou no corner com a cabeça colada na cadeira. E aí ele foi e meteu um Claymore, meu irmão, acertando a cabeça do Damian naquela cadeira. Meu irmão, que sinistro, cabuloso. Ele pega, puxa o Damian pro centro do ringue, faz o pinfall, 1, 2, 3 e vence a luta.
Foi uma luta de 13 minutos e 56 segundos, ou seja, mais uma luta de cerca de 14 minutos. Uma outra excelente luta, eu dou 4 estrelas para essa luta, só não dou mais porque faltou um pouquinho mais de violência, eu gostaria de ter visto eles correndo mais pelo público e tudo mais, mas eu entendo que 4 estrelas para essa luta cabe muito bem. Depois disso, nós tivemos a luta pelo campeonato intercontinental, né, onde o Bron Breakker defendeu o seu título contra o Finn Balor, o Dominic Mysterio e o Penta. Foi uma luta excelente também. Assim, tivemos algumas opiniões divergentes no chat, mas eu acho que a grande maioria do chat também concordou que foi uma luta muito boa para excelente. Assim, a primeira metade da luta, ela teve o Finn Balor e o Dominic Mysterio se ajudando para atacar o Penta e o Bron. Então foi muito interessante que, assim, essa dinâmica a gente já imaginava que ia acontecer, dos dois se ajudando na luta. E eles foram se ajudando, o Carlito também ia atrapalhando, e assim, o juiz não podia fazer nada, porque uma luta de 4 fatais não tem desclassificação e não tem, né? Então, simplesmente o Carlito podia fazer o que ele quisesse. E aí, na segunda metade, a coisa mudou. Quando o Dominic viu o Finn Balor perto das cordas e jogou o Finn Balor para dar um 619. E o público percebeu isso, foi a loucura. Só que quando o Dominic foi aplicar o 619, o Finn Balor bloqueou ele e aí os dois começaram a se engalfinhar. O Dominic e o Finn Balor começaram a se engalfinhar. Ficou muito claro que a aliança dos dois implodiu e a gente sabe que o Finn ele estava com essa tensão para cima do Dominic, né, ao longo das semanas, por causa dessa introdução, essa inserção do Dominic no cenário da luta de campeonato intercontinental. Na sequência, o Finn é jogado para fora, o Dominic ele cai na frente do Penta, o Penta consegue aplicar um Mexican Destroyer no Dominic, que o Dominic assim, faz assim lindamente. Só que quando o Penta vai pro pinfall, o Carlito puxa o Penta para fora do ringue. O Carlito pega o Penta, leva ele para a mesa dos anunciantes dos Estados Unidos, dos americanos, né? Do Michael Cole. A mesa de comentaristas hoje foi Michael Cole, Wade Barrett e Pat McAfee, né? Que nem ontem. E aí, quando o Carlito estava ali se preparando para fazer um DDT, alguma coisa assim, o Bron Breakker, que tinha caído pro lado de fora do ringue, ele sobe na mesa dos anunciantes espanhóis e o cara, ele corre e ele dá um spear dando um salto de uns 3, 4 metros no ar. Assim, uma coisa assim, absurda. E aí ele arrebenta com o Carlito, né? A mesa dos comentaristas dos Estados Unidos implode. A gente tem falado há meses dessas mesas reforçadas aí dos comentaristas e as mesas implodiram na WrestleMania, sendo que a primeira vez que a mesa implodiu foi, na verdade, na NXT Stand and Deliver. O pessoal comentou isso, que a mesa reforçada caiu pela primeira vez na NXT. Então, com essa situação, o Carlito ele foi retirado da luta, né, da confusão. O Bron pega o Penta, leva o Penta pro ringue, ele se prepara para acertar um spear no Penta, mas o Dom acaba acertando um 619 nele, né? E aí, quando o Dom ele vai pro Frog Splash, o Finn Balor derruba ele do corner. O público veio à loucura, começou a vaiar, né? Começou a vaiar e vaiar muito o Finn Balor nesse momento, né? O Finn Balor pega o Bron, faz um Sling Blade, dá a voadora no corner, aplica o coup de grace, e aí quando a gente imagina que o Finn Balor vai ser campeão, eis que o Dominic Mysterio vem dos ares com um Frog Splash, acerta o Finn Balor. O Finn Balor cai pro lado, o Dom aplica o pinfall no Finn Balor. 1, 2, 3. E o Dirty Dom, Dominic Mysterio, Dominic Moedas, Chico Moedas, como vocês gostam de dizer. Eu gosto de falar que ele parece um mafioso mexicano saído daquele filme Narcos. O Dominic Mysterio ganha o campeonato intercontinental na WrestleMania. Quem diria que aquele moleque verde que começou a lutar com o pai na WWE se tornaria essa persona e acabaria ganhando o campeonato intercontinental na WrestleMania. Para mim, merecido.
Assim, o moleque, pela transformação dele, e ele, no ringue, ele é bem passável. Eu não acho que ele é um lutador ruim no ringue, não. É claro que ele tem que ter um bom parceiro de lutas para poder fazer lutas boas, mas, cara, o moleque é novo e, assim, a transformação da persona dele na Judgment Day foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. O moleque ganhou o campeonato merecidamente. Depois ele sai correndo, ele comemora, depois ele vai pra rampa, aí depois ele volta da rampa pro ringue para comemorar mais um pouco. Alguém deve ter falado para ele voltar. Então, assim, foi muito legal ele nem saber direito o que fazer para comemorar o Finn Balor arrasado. E, assim, essa história ainda vai continuar, né? Então, Dominic Mysterio, novo campeão intercontinental. Eu dou 4 estrelas para essa luta. Foi uma luta até pequena, 10 minutos e meio, mas eu acho que poderia ter tido mais tempo novamente. Aliás, o show, de novo, muito comercial, muita propaganda, muito merchan, meu Deus do céu, muita coisa. Mas o fato é que Dom é um novo campeão intercontinental, ele vai carregar esse título por um tempo, ele não vai perder esse título tão cedo, pelo menos eu acho. Eu acho que ele vai ter uma disputa com o Finn Balor pelo controle da Judgment Day. Eu acho que o Finn Balor vai tentar expulsar o Dominic da Judgment Day e a Liv não vai deixar. E aí eu acho que o fiel da balança vai ser o JD McDonough, que vai voltar agora. E lembrando que o JD, ele é discípulo do Finn Balor. O Finn Balor advogou muito para o JD estar na WWE. E aí eu acredito que o JD vai trair o Finn Balor vai se tornar um face, e o Dominic e a Liv Morgan vão se tornar o Power Couple líderes da Judgment Day daqui pra frente. O Finn Balor, obviamente, vai tentar se manter aí nesse cenário do campeonato intercontinental. O Penta deve entrar de vez em quando, mas o Bron Breakker, eu acho que com a perda desse título, ele deve subir um pouquinho no card, deve começar a enfrentar a galera do main event. Tá? Ele não deve ir pro título agora. Tem gente falando que ele talvez vença o Money in the Bank, é uma possibilidade, tá? E assim, eu acho que ele vai subir para esse main event aí em breve e talvez daqui a pouco estejam colocando outro cinturão na cintura dele de uma outra cor. A gente tem que ver o que vai acontecer. Bom, então como vocês viram aqui, assim, nesse começo de show, foram 3 lutas muito boas, né? A luta das meninas foi espetacular e as outras 2 lutas muito boas. E a gente no chat, assim, a gente tava falando, cara, esse show vai quebrar a banca, vai ser muito bom, né? Vai ser muito melhor do que a noite 1. Tava todo mundo com essa esperança. Aí veio a quarta luta. A quarta luta a gente já não tinha muita esperança da quarta luta ser grande coisa, né? A gente já não imaginava que a quarta luta fosse ser tudo isso. E assim, a gente sabia que o Randy Orton ia ter um desafiante de fora, talvez, porque trazer, por exemplo, o Rusev ou o Aleister Black, que a gente estava cogitando que fosse, seria um desserviço, porque eles estavam reestreando na companhia. Então, reestrear para perder para o Randy não fazia sentido. E aí, durante o dia, começou a rolar um boato muito forte de quem seria essa pessoa a enfrentar o Randy Orton. E a gente falou muito o nome dele, e vocês sabem que quando a gente fala o nome dele, ele aparece. E nós estamos falando de sim, ninguém mais, ninguém menos do que Joe freaking Hendry. Joe Hendry, campeão da TNA, resolveu simplesmente aceitar o desafio aberto do Randy Orton. E eu vou falar para vocês, a galera foi ao delírio no estádio, foi ao delírio no chat, foi uma coisa de louco. E olha, sinceramente, foi um daqueles momentos assim, WrestleMania, ó, incríveis. Só que a luta foi rápida. E aí, assim, a gente tem que entender, porque foi uma luta montada em cima da hora, não era algo combinado, não tinha história, então não fazia sentido essa luta demorar muito. Mas, cara, 3 minutos e 9 segundos de luta foi um abuso. Foi um abuso. Porque o Joe Hendry, que é campeão da TNA, foi tratado como um jobber na WWE. E isso é muito, muito, muito chato. Era inclusive o que o pessoal da TNA estava tentando evitar, né? Mas eu imagino que a grana pro Joe Hendry ter aparecido na WrestleMania foi forte. E assim, ter o cinturão da companhia e o nome da companhia citado na WrestleMania, você vai trazer novos olhos para o produto, e sair um fato. Então eu acho que a TNA e o Joe aceitaram por causa do cartaz para a companhia e tal. E hoje basicamente é uma
companhia independente premium, né? Porque a distribuição dela é muito fraca, os shows têm pouquíssima audiência, então ela não é nenhuma sombra do que ela já foi. Mas ela tá com esse acordo aí de colaboração com a NXT. Então, eu acho que vale a pena para eles tentarem dar uma reerguida. A luta foi curta e foi para agradar a galera, né? Assim, no começo, o Range ele tentou aplicar um RKO rápido, mas o Joe escapa. Ele aplica um neckbreaker e aí ele vai pro finalizador dele, que é um chokeslam. Só que aí o Range ele olha pro Joe, assim, lembrando a forma como olhavam pro Hurricane Helms quando ele tentava utilizar o chokeslam, sendo aquele cotoco de gente que ele é, né? Aí ele simplesmente dá um dedo no olho do Joe Hendry, aplica aquele Power Slam, que ele faz o adversário girar quando vem das cordas, e ele faz o Vintage Orton, né? Que é o DDT preso nas cordas. O Joe, ele bloqueia uma outra tentativa de RKO e ele consegue fazer um Fall-Away Slam no Randy Orton, o que é impressionante porque o Randy Orton tem 120 quilos de peso, ele é um cara de 2 metros de altura, né? Então é assim, um cara parrudo. E aí, quando ele faz isso, o Joe Hendry ele foi fazer aquela viradinha para a câmera, que a câmera dá um close, né? Ele já tinha feito isso na entrada do show. E aí, cara, quando ele foi dar a viradinha para poder ver a câmera e a câmera dá um close, meu irmão, só vem aquele monte de humanidade voando pela tela, da direita para a esquerda, e é o Randy Orton aplicando um RKO. Cara, foi assim, não foi um dos melhores RKOs da história, mas assim, em matéria de exibição na câmera, cinematográfico, acho que foi um dos melhores, porque foi do nada. A câmera tava no close no Joe Hendry e aí só veio aquela pessoa voando assim. E aí ele foi e aplicou o RKO no Joe Hendry e fez o pinfall, ganhou a luta. Depois eu achei legal porque o Randy, ele levantou o Joe, apertou a mão dele, levantou o braço dele, como vocês estão vendo na foto, mostrou ele pra galera, deu a entender pela fala dele de que um dia o Joe iria aproveitar esse público pra ele, né? Existem muitos boatos de que depois que o contrato do Joe com a TNA acabar, ele pode vir para a WWE. Eu acho que o público receberia ele de braços abertos. E aí, quando ele tá fazendo isso, o Joe ele tá indo embora, o Randy vai dar outro RKO nele só pra encerrar a festa. Então, assim, eu acho que assim, a luta, cara, 2 estrelas só pelo fato da entrada do Joe Hendry com o cinturão da TNA, pra alegria de todo mundo cantando, a gente riu pra caramba no chat, eu tava brincando com o pessoal fala, 0 estrelas, -5, não sei o que. Eu falei, gente, olha só, WWE não é só coisa séria, às vezes a gente precisa rir um pouquinho, a gente precisa se divertir. E essa foi aquela luta pra você se divertir, pra você rir, pra você cantar. Então, eu não vejo problema com isso, tem gente que reclamou, pouca gente, tá? Aqui foi pouca gente reclamando de que um outro lutador da WWE poderia ter esse cartaz. Mas, cara, a galera aí tá recebendo 6, 7 dígitos de salário. Acho que todo mundo que tá no main roster, na maioria deles, tá feliz de estar ali. Então, assim, vamos apenas aproveitar, né? Vamos nos divertir um pouco com a luta livre. Então, eu acho que foi legal por causa disso. Depois disso, nós tivemos a luta do AJ Styles com Logan Paul. E essa foi aquela luta que ninguém pediu, né? Na verdade, o AJ Styles, ele chegou a fazer uma menção de ir pro cenário intercontinental, ele chegou a levantar o cinturão do Bron Breakker depois de uma luta. O Logan Paul, ele tava meio sem fazer nada, né? E ele tava meio sumido. Ele tinha aparecido no Royal Rumble e depois ele participou da Elimination Chamber, né? E assim, cara, foi uma luta que o pessoal olhou e falou, tá, pode ser uma luta interessante, porque os dois lutam muito bem, né? E assim, a gente tava com uma esperança de que essa fosse ser uma daquelas lutas que seria a luta da noite. Essa era a visão de todo mundo pensando nessa luta. E aí, cara, quando a luta começa, ela teve um pace lento demais. Todo mundo achava que seria aquela luta acelerada, cheia de spots rápidos, não sei o quê. Pelo menos uns 60% da luta, cara, foi o Logan Paul controlando o AJ Styles e esculhambando a plateia, olhando pro drone, olhando pra câmera, subindo no corner, esculhambando a galera. O cara parecia mais interessado em aparecer pras câmeras e fazer corte do que propriamente lutar. E isso começou a irritar o pessoal, e o pessoal começou a falar assim, cara, mas essa luta tá chata, essa luta tá chata.
E o pessoal notando que o AJ Styles também estava meio lento. Teve gente que se perguntou se ele estava contundido, o que estava acontecendo. Mas enfim, o fato é que a luta foi ruim. Quer dizer, ela não é ruim. Foi uma luta mediana para ruim. O AJ Styles mais lento, claramente a idade tá afetando. Durante 60, 70% da luta, a luta foi ruim. Foi lenta, o Logan Paul olhando, falando pra galera, pra câmera, mas aí no final ela dá uma acelerada, né? O Logan ele tenta dar um Styles Clash no AJ Styles, ele acerta o Styles Clash no AJ, o AJ não vende, pega o Logan Paul e dá um Styles Clash no Logan Paul. Quando os dois estão caídos, um dos aliados do Logan, um tal de Jeff, eu acho que é um dos caras que participa do podcast dele, tentou passar o soco inglês pro Logan Paul. Só que quando ele foi fazer isso, apareceu o Karrion Kross, né? E a gente sabe da história do Karrion Kross, que ele tá há semanas tentando levar o AJ pra vilania, né? Ele pega o soco inglês do Jeff, joga o Jeff longe, e aí oferece o soco inglês pro AJ. O AJ tá do lado de fora. O AJ segura. O Karrion Kross falando, cara, só bota o soco inglês na mão, só bota o soco inglês na mão e tal. O AJ pega o soco inglês, joga para fora do ringue, acerta o Karrion Kross, né? E ele vai tentar atacar o Logan Paul. Ele acerta o Logan Paul, se prepara para ir pro Phenomenal Forearm. Quando ele pula, o Logan Paul escapa, ele sai de lado, o AJ cai no ringue. Quando ele se vira, o Logan Paul acerta o soco de nocaute dele e depois ele vem com o Pulverizer, que é aquele finalizador dele lindo, que ele faz um suplex para um flatliner, né? Ele levanta o adversário no suplex, gira e aí aplica um flatliner. E com isso, o Logan Paul venceu a luta. Era um resultado que a gente já estava imaginando, a gente estava apostando que o Logan Paul iria vencer a luta. E eu dou 2,5 estrelas para essa luta. Por quê? Porque ela foi uma luta extremamente lenta, com 60% de tempo desperdiçado, e uma luta de 17 minutos e 44 segundos. Gente, eu fico olhando esse tempo, e a gente tem falado que as lutas estavam, né, nesse WrestleMania com um tempo mais reduzido, mas esse tempo poderia ter sido dado para a luta do Campeonato Intercontinental. E na verdade, no final das contas, acabou ficando com o Logan Paul e o AJ Styles, e eles desperdiçaram muito desse tempo. Então, assim, foi uma luta que em alguns momentos estava irritando, estava dando sono. Então, assim, foi uma luta que não valeu a pena ter na WrestleMania. Agora, depois disso, nós tivemos a sexta luta da noite. Foi uma luta entre a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues defendendo o campeonato mundial de duplas femininas contra a Lyra Valkyria e uma parceira a ser nomeada. A história foi que no pre-show do sábado a Bayley foi atacada, ninguém viu quem atacou, e isso tirou ela da WrestleMania. E muita gente ficou chateada com a WWE por isso. Ficou chateada pela Bayley, porque a Bayley perdeu o spot dela na WrestleMania. E só que assim, as histórias que vêm dos bastidores dizem que isso já estava planejado. Isso não foi em cima da hora, ninguém sacaneou a Bayley, alguma coisa aconteceu e eles tiraram a Bayley, mas parece que isso já estava previsto, tá? E aí o que aconteceu? Quando começou, quando foi vida e acontecer a entrada da pessoa que era a parceira da Lyra, eis que entra a Becky Lynch, né? A Becky Lynch entra no ringue, o público foi ao delírio, assim, a Becky é uma lutadora muito querida pelo público, né? É uma lutadora que o público gosta, uma lutadora que costuma ter boas lutas, e essa luta, quando a gente viu a Becky, a gente falou, pô, legal, então a gente perdeu a luta do Logan Paul e essa luta vai ser melhor. E aí o que aconteceu foi que a Becky e a Lyra venceram o campeonato, né? A luta que era para ter sido da Lyra e da Bayley acabou tendo a Becky Lynch e a Lyra Valkyria campeãs e a Lyra ganhando o seu segundo cinturão. Só que a luta, que poderia ter sido muito boa, ela, primeiro, não teve muito tempo, foi uma luta de 8 minutos e 43 segundos, e ela acabou tendo as coisas um pouco jogadas. Então, eu dou 3 estrelas para essa luta. Geralmente, quando o pessoal faz esse ranking, 3 estrelas seria uma luta de média para boa. E eu acho que ela poderia ter sido melhor, né? A gente sabe que a Liv Morgan ela tá num momento muito bom da carreira de luta. A Lyra também, ela tem uma qualidade no ringue muito boa. Só que a história da luta era a Becky Lynch, né? E a Becky Lynch tá voltando agora, então ela não teve muitos movimentos. Mas o fato é que a luta ela terminou com a Lyra tirando a Raquel
da jogada com um torneio de DDT do lado de fora, né, do ringue. A Raquel chega a segurar na primeira tentativa, mas na segunda a Lyra acerta a Raquel com o tornado DDT. A Becky, que estava nas cordas, escapou de um Oblivion, e aí ela acabou pegando a Liv num Manhandle Slam e ela consegue o pinfall. Eu dou 3 estrelas só pelo fato de que ela foi uma luta boa, mas é aquela típica luta que se tivesse acontecido no Monday Night Raw, no Friday Night SmackDown, a gente não teria achado que estava deslocado. Inclusive, na minha opinião, eles poderiam ter feito essa luta no SmackDown e eles poderiam ter trazido as duplas do SmackDown para lutar na WrestleMania e eu acho que teria sido muito melhor. Tá? Então, Becky Lynch e Lyra Valkyria são as novas campeãs de duplas. E muita gente está se perguntando com relação a Lyra se a situação dela vai ser igual à situação da Stephanie Vaquer, que teve que abandonar um dos títulos. Ela abandonou o campeonato norte-americano da NXT. Não é o mesmo caso, porque nesse caso aí ela tem um cinturão de simples e um cinturão de duplas. E já teve situações no passado em que lutadores e lutadoras que tinham 2 cinturões assim, um de simples e um de duplas, mantiveram os cinturões e defenderam eles em momentos diferentes. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer. E por fim, nós tivemos o main event do WrestleMania 41, o verdadeiro main event do WrestleMania 41, aonde Cody Rhodes defendeu o campeonato dos Estados Unidos contra o lendário, o GOAT John Cena. E assim, a luta... ela foi uma luta que, assim, a gente esperava muito mais dessa luta. Porque, assim, a gente sabe que o Cody tem talento, a gente sabe que o John Cena sabe ter uma boa luta, mas eu confesso, eu tava com medo. Quando eu fiz o preview, se não me engano, da noite 2 da WrestleMania 41, eu falei, cara, eu espero que seja... A minha expectativa é que seja uma luta excelente, épica e tal, porque eu tenho um pouco de medo de que essa luta de repente pode não entregar tudo aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque o John Cena, ele historicamente era limitado no ringue, né? E o Cody, a gente tem reclamado que ele tem estado também um pouco limitado. Tem uns movimentos meio esquisitos e tal. Então, assim, eu não estava muito certo de que essa luta ia casar. O fato foi assim, as entradas foram incríveis. Aliás, as entradas na noite 2 não foram essas coisas, né? Assim, as melhores entradas da noite foram a entrada do Bianca Belair, teve algumas meninas pulando corda e com tranças, né? A Rhea Ripley teve uma taia muito legal. A gente teve a entrada do Drew McIntyre também, foi muito legal, mas estava fazendo merchan do jogo do Doom, que vai sair agora. E nós tivemos a entrada da Becky Lynch, que foi a surpresa da noite. Mas fora isso, assim, não teve grandes entradas surpreendentes, né? E aí, quando veio a entrada do John Cena, foi muito interessante, porque a gente sabe, ele tem falado que ele não ia entregar nada para os fãs e ele ia acabar com a luta livre. E aí, quando ele entrou, a música dele foi a mesma, ele não mudou a música, mas o Titan Throne deles foi simplesmente tudo preto, escrito só o nome dele em letra Arial Black. Então, assim, foi muito interessante a forma como eles deixaram a entrada do Cena completamente minimalista, tiraram tiraram o logo, tiraram o brilho, tiraram tudo e botaram só preto no branco. Né? Assim, o Cena vindo para não entregar nada para os fãs. Já o Cody, ele teve uma entrada legal, eu acho que outras entradas foram mais mágicas, ele veio do chão, de novo, do stage, com uma máscara de caveira que abriu ao estilo Iron Man, então foi muito legal ver. Mas aí tiveram umas motos voando pelo stage, até agora não tô entendendo aquelas motos, porque que parecia aquela montoeira de gente de moto pulando na rampa, mas enfim. O Cody entrou para lutar, e aí a luta, cara, assim, o pace dela foi muito lento. E aí foi quando a gente percebeu, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque assim, a história, né, assim, a história que foi vendida durante todas essas semanas pelo Cena era de que ele iria arruinar com a luta livre e para ganhar o 17º título. E que ele não ia entregar nada pros fãs. Na sexta-feira ele falou que ele não precisava lutar para vencer o John Cena, lutar no caso seria wrestle, né? E aí, cara, assim, começo da luta, perderam muito tempo, o Cody atacando no Cena
correndo para fora do ringue, perdendo tempo para entrar no ringue e tal. A gente falando assim na luta, né? O pessoal falando, nossa, essa luta tá horrível, tá horrível. Eu falando, gente, calma, calma. Tá no começo da luta, eles estão vendendo a luta. Essa luta vai ter uns 45 minutos, vai ser aquela luta épica. Guardem, calma. Vai melhorar. Beleza. A luta continua e aí, cara, o Cena, a gente percebe que tem algo estranho. Todos os ataques ele dá, mas ele não conecta. Ele não tem, ele tira aquela fluidez dos movimentos dele que a gente está acostumado a ver. Todos os movimentos que ele aplica, ele demora assim uns, sei lá, uns 20 segundos para conectar com o próximo. Ele trouxe o pace da luta para baixo de uma forma absurda. Então o show das tackles, o shuffle, tudo muito mais lento do que o normal. Vai vendo que o shuffle ele pegava, levantava a mão, levava um tempo para aplicar. Quando ele foi fazer o You Can't See Me, ele fez pro público, e aí fez perdendo um tempo. E a gente olhando, falando, não, tudo bem, essa luta vai melhorar, vai acelerar. Aí, em um dado momento, ele tenta dar um segundo Five Knuckle Shuffle no Corey, o Corey acerta um dedo no olho dele, né? O Corey, né, acerta o dedo no olho do Cena, aplica um Power Slam e um Disaster Kick para 2. O Corey então sobe na corda, mas o Cena consegue agarrar ele. O Cena pega o Corey e faz um Avalanche AA para 2, que é um movimento que poucas pessoas chutaram na história, né? Na live eu até falei assim, pô, alguém chutou do Avalanche AA? E aí o pessoal citou que o Daniel Bryan chutou, né? Acho que o Randy Orton chutou também, mas foram poucos que chutaram do Avalanche AA, que é o AA pulando da segunda corda, né? Quando isso acontece, o Corey ele consegue inverter ali a situação, ele vai para a terceira corda e aplica um Corey Cutter da terceira corda, um movimento muito bonito, e o Cena chuta no 2 e 9, né? Depois, a situação se desenvolve, o Cena consegue pegar o Corey e aplicar um AA e mete um STF no meio do ringue, mas o Corey consegue escapar. Os dois se engalfinham, o Corey tá caído no chão, o Cena tá ali em pé, o juiz tá atrás do Cena, e aí o Corey ele acerta o Cena e joga o Cena em cima do juiz, e o juiz implode. A gente já sabe que juiz de WWE é feito de vidro. O Corey pega o Cena, aplica o Crossroads, faz o pinfall no Cena para 10, mas o juiz está apagado. O Cena se levanta, ele expõe o turnbuckle, né? Ele tira aquela almofadinha do turnbuckle, que é a quina do ringue, né? Expondo o anel de metal que segura as cordas. Ele pega a cabeça do Corey e acerta a cabeça do Corey 2, 3 vezes nesse anel de metal. E depois aplica um outro Double A, mas para outro 2,9, né? O juiz, ele novamente, ele não fecha o pinfall. E aí o Corey e o Cena estão caídos, exaustos, né? A essa altura, quando a gente começa a pensar no chat, meu irmão, agora o The Rock vai vir. Agora o The Rock vai vir. Todo mundo falando, gente, a interferência vai ser agora e o The Rock vai vir. E aí, quando começa os primeiros acordes da música do Travis Scott, eu falei, cara, eu não acredito que esse paia vai aparecer na luta. Pois é. O Travis Scott vem, e ele caminha devagar pela rampa, perde um tempo caminhando. O pessoal no ringue não faz nada, não reage. O Travis puxa o John Cena para dentro do ringue para eles atacarem o Corey, mas o Corey joga os dois, ataca os dois. Ele joga o Travis Scott do apron para fora. Ele pega o John Cena, aplica o Crossroads. Quando o juiz vai fazer a contagem, o Travis Scott puxa o juiz do ringue antes do 3. O Corey fica irado, chama o Travis Scott para vir para dentro do ringue. O Travis aceita, o Travis entra no ringue. Ele tenta dar um tapa na cara do Corey de novo. O Corey bloqueia e manda um Crossroads no Travis Scott, fazendo com que o Travis Scott saia da jogada, né? O Travis vende como se ele tivesse morto, o Corey tem que empurrar ele para fora do ringue. E aí, enquanto isso está acontecendo, o John Cena, ele aparece, a câmera vira, né? E assim, a cinematografia da luta foi boa, tá? Porque alguns momentos surpreendentes foram por causa da câmera que revelou, tá? Isso a gente não tem como reclamar, não. A câmera virou e aí mostrou que o Cena tava com o cinturão na mão, né? E aí o Cena vai atacar o Corey com o cinturão. O Corey bloqueia, eles começam a lutar pelo cinturão e aí o Corey pega o cinturão das mãos do Cena e vai para atacar o Cena. Nesse ponto o Cena implora para não ser atacado, aponta pro público e não sei o que, e aí a gente lembra do que o Cena falou ontem.
Na promo, ontem não, na promo de sexta-feira, né? Hoje é segunda-feira, não é ontem. E aí, naquela promo, o Cena falou assim: o Corey, você tem que escolher se você quer fazer a coisa certa ou se você quer vencer. E aí, esse é o momento em que o Corey ele tem a chance de pensar se ele vai fazer a coisa certa ou se ele vai vencer. O Corey resolve fazer a coisa certa, ele joga o cinturão pro lado, ele desiste. Quando ele faz isso, o Cena vai, acerta um chute nas regiões baixas do Corey, pega o cinturão e pá, acerta o cinturão na cara do Corey em cheio. O Corey cai, o Cena vai pro pinfall, o juiz entra, bate 1, 2, 3 e a luta acaba. E aí a gente olha assim, pô, mas vai terminar desse jeito? Eu olhei pra. E na hora foi interessante, a gente olhou pra hora do relógio e tava batendo 11h30 ainda, 11h30, 11h35. E aí então comecei a pensar assim, cara, vai ter mais coisa. Vai ter mais coisa, não. O WrestleMania não vai terminar assim, não, não, não. Não é possível. Vai vir alguém, The Rock vai vir, vai fazer alguma coisa, sei lá, vai ter alguma coisa. O Cena vai perder, vai trazer o Seth Rollins e vai ter uma luta com o Cena, vai ter mais alguma coisa. Eu fiquei com isso na cabeça. Gente, o show não pode terminar 20, 30 minutos mais cedo do que a noite 1. O Travis Scott entra no ringue, ele vem com aquele cinturão dele, o John Cena vai posando com ele. Eu falo, não, não, não. Isso ainda. O show não vai terminar com John Cena e Travis Scott no meio do ringue. Não, cara, assim, não faz sentido esse cara tá aparecendo na WrestleMania, não é possível. Pois bem, John Cena e Travis Scott posam e a gente tá esperando, sobem as letrinhas e o show termina. E aí foi aquela decepção geral. Foi aquela decepção geral, o pessoal do chat magoadíssimo. Eu ainda nem vi as notícias da internet hoje, o que os influenciadores têm falado, né? A galera criadora de conteúdo. Eu ainda vou ver aí quem fez live, eu vou ver os replays, mas assim, cara, eu terminei como se fosse um balão de ar vazio. Foi assim que eu terminei o show. Sinceramente, eu olhando assim o que aconteceu, né, a forma como o show aconteceu, eu acho que, sei lá, assim, teve alguém que comentou assim, a WWE furou a bolha. Furou a bolha de quê? Furou a bolha dos fãs de luta livre, né? Porque, cara, não faz sentido você querer fazer um show muito para pessoas casuais e para quem curte o Travis Scott e tudo mais, e alienar uma base de fãs entregando um main event desse jeito. Eu entendo, e assim, vai ter a galera smart que vai falar, mas essa é a storyline do Cena. O Cena falou que ele ia fazer exatamente isso. Mas, cara, não é porque o lutador fala que vai fazer isso que você vai entregar isso no main event do WrestleMania. WrestleMania é para ser algo especial, é para ser algo mágico. A luta, ela tinha que ter tido pelo menos mais uns 20 minutos, aonde o Corey retornasse, subisse, criasse forças de novo e ele forçasse o Cena a lutar. Porque o Cena, ele não lutou. E foi o que ele falou. Ele disse, eu não preciso lutar para vencer você. E eu entendo isso. Mas, cara, essa luta, ela precisava de um segundo tempo. Um segundo tempo onde eles metessem uma quinta marcha e o Cena fosse forçado a lutar para poder ganhar o cinturão. E isso, se isso tivesse acontecido, a vitória do Cena, a conquista do Cena pelo 17º título, que quebra o recorde do Ric Flair, torna o Cena o maior vencedor de campeonatos mundiais da WWE na história, apesar de que o nosso digníssimo Ric Flair, ele ganhou a maioria dos seus títulos na NWA e na WCW, mas a WWE tenta apagar isso da história. O fato é que era para ter sido um momento muito mais mágico, muito mais legal. Era para a galera ter vibrado mais, por pior que o Cena tivesse lutado, se ele tivesse acelerado a luta no final, tivesse sido obrigado a lutar, e ele vencesse a luta, mas ainda assim risse do público, risse da cara do público e falasse, ó, tá vendo? Eu provei pra vocês que eu sou o cara, eu sou o GOAT e tudo mais, e esfregasse isso na cara do público, beleza. Só que, cara, a luta terminou de uma forma banal. Eu não achei que ia ser o final, eu achei que o Corey ainda ia chutar do ataque com o cinturão. E, cara, quando terminou a luta, todo mundo ficou assim, pô, não é possível. Não é possível. Eu fiquei sem palavras. Pra vocês terem uma ideia, assim, o nosso chat chegou a ter 700 pessoas. Não tinha um que tava elogiando o final da luta. Não tinha um. Eu cheguei a botar uma enquete na live e a galera começou a dizer que a noite 1 foi melhor do que a noite 2, pra vocês verem. Porque a noite 2 começou tão bem,
com 3 lutaças, e aí depois, cara, foi um desastre, né? A gente tira a luta do Randy Orton com o Joe Hendry pelas circunstâncias, mas as últimas 3 lutas foram um desastre, entendeu? Então, assim, cara, pra pontuar essa luta é até difícil. Eu vou dar 2 estrelas só pelo fato de que eles tiveram alguns movimentos, a gente teve alguma nostalgia ali do John Cena, o John Cena esculhambou com a plateia, teve alguns spots interessantes, o Avalanche AA, teve o Corey Cutter da terceira corda, então tiveram algumas coisas na luta que me impedem de dar 0. Mas, cara, o final da luta tirou muito da luta. Ao contrário de ontem, do main event de ontem, aonde a luta em si e o main event salvaram a WrestleMania. A verdade é essa. O main event do sábado salvou a WrestleMania. E, cara, assim, foi decepcionante. Eu tenho certeza, assim, todo mundo detonou. E, cara, assim, é muito difícil. Se a gente tiver que dar uma nota pra noite 2 da WrestleMania, a nota é 6. Tá? Porque as 3 primeiras lutas e a volta e a vinda do Joe Hendry, a volta da Becky Lynch como momentos, fizeram com que o WrestleMania na primeira parte fosse bom. Mas, cara, da metade pra frente, isso destruiu com o show. E aí, cara, não tenho o que falar. A primeira noite foi melhor do que a segunda. Parece bizarro, mas a primeira noite foi melhor do que a segunda. Porque, falem o que vocês quiserem, a primeira luta do Jey Uso com o Gunther foi boa. E as últimas 3 lutas foram muito boas, com um main event épico cinematográfico que a gente teve. E a gente não teve esse momento épico cinematográfico na noite 2. Nós tivemos uma luta excelente para abrir o show. E depois nós tivemos 2 lutas muito boas e o resto foi um desastre. Então, assim, o WrestleMania, para mim, ficou 7,5 na noite 1, 6 na noite 2 e uma média que, se fosse um aluno de escola, teria que fazer uma prova final. Porque ficou aí, vamos fazer as contas, 6,75 mais ou menos. Então essa é minha nota final pro WrestleMania. E a verdade é que isso é uma decepção. Isso é uma decepção. Era um WrestleMania que eu achava que as lutas seriam boas, apesar do build. E o que a gente viu um WrestleMania super lotado de propagandas, que tirou tempo da luta. As pessoas que eram as estrelas, gente que tinha série na Netflix, apareceram muito mais do que os próprios lutadores. Na entrada do John Cena, se não me engano, eles cortaram para uma participação de um mascote na plateia e um pessoal comemorando porque estavam ali numa promoção que eles ganharam. Então, assim, até no main event os caras conseguiram encaixar uma peça promocional dessa. E, cara, foi decepcionante. Foi decepcionante. Agora, o que a gente tem que ver é se eles vão conseguir consertar as coisas no Raw e no SmackDown, né? A gente tem a volta do Rusev, a volta do Aleister Black, pode ter a volta do Wyatt Six. E a gente vai ouvir o John Cena, a gente vai ouvir o Jey Uso como campeão mundial. Nós temos o Jacob Fatu como novo campeão dos Estados Unidos, nós temos o Don Don como novo campeão intercontinental, nós temos New Day como novo campeão de duplas, a Io Sky certamente vai comemorar a permanência dela como campeã, a Tiffany Stratton vai comemorar mantendo o título da WWE. Eu acho que tem agora muita coisa pra gente ver como é que a WWE vai desenvolver as histórias daqui pra frente, mas que fique de lição para o pessoal, para os managers, para o Triple H, para o Road Dogg, que é o redator do SmackDown, de que as coisas precisam melhorar. Esse WrestleMania tinha tudo para ser mágico, antológico, épico, cinematográfico, e ele decepcionou. O main event da noite 1 salvou a WrestleMania, todo mundo falando, o John Cena vai salvar a WrestleMania, o John Cena vai ser o cara que vai fazer com que o WrestleMania valha a pena. E a gente comprovou hoje que não. Que eles não salvaram. Aliás, o vídeo que eu fiz lá atrás, que o John Cena e o The Rock não eram necessários para ter um bom show da WrestleMania, se comprovaram. O The Rock não apareceu e o John Cena foi um desastre. Tá? A minha previsão lá atrás se comprovou. Quem salvou o WrestleMania foi Seth freaking Rollins e Paul Heyman. Foram eles que fizeram com que esse WrestleMania tivesse algum momento mágico antológico que vai fazer com que a gente se lembre por muitos e muitos anos. Então, vamos ver como é que vai ser desenvolvido isso. Seth Rollins vai aparecer no Monday Night Raw, ele é do Monday Night Raw. A gente também vai ver essa história da aliança dele com Paul Heyman. E a gente sabe que vai ter muita história intrigante daqui para frente. Então é por isso que a gente continua vendo. A gente se decepcionou, ficou chateado, mas a gente chega hoje na segunda-feira e a gente assiste o Monday Night Raw. E nós teremos live.
Tá? E nós teremos live. Eu quero agradecer a todos os 708 espectadores que entraram ao mesmo tempo ao vivo na nossa live quando a live terminou. Quero agradecer a todos vocês que demonstram o seu carinho, que elogiam o nosso canal. Muita gente chegou no over depois do show e se inscreveu no canal. Nós chegamos hoje nós estamos com mais de 2.650 inscritos. Gente, a gente ganhou mais de 500 inscritos durante a WrestleMania. É simplesmente algo assim absurdo. A contagem agora 2.654 para um canal que ainda não fez um mês de algoritmo do YouTube. Cara, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Agradeço muito mesmo. Agradeço a todo mundo que mandou superchat, mandou super thanks. Os valores que a gente arrecadou no sábado e no domingo já quase pagaram a prestação do computador desse mês. E assim, eu tô muito feliz, tá? E a gente vai continuar. Tá, eu sei que tem gente que está falando que vai abandonar, que vai desistir, mas eu não desisto, porque eu passei por momentos terríveis da WWE e eu não desisti. Eu ainda gosto desse negócio, eu ainda amo luta livre e vocês podem ter certeza que aqui nós vamos continuar. E hoje à noite, segunda-feira, nós teremos live do Monday Night Raw, sim, e eu conto com a audiência de vocês, tá bom? Então, esse foi o resumo da WrestleMania. Se você quiser ver os nossos outros vídeos da WrestleMania 41, da estrada para a WrestleMania, veja essa playlist que eu vou botar aqui na tela. Eu vou continuar alimentando essa playlist com alguns materiais de WrestleMania para frente, mas nós agora estaremos voltados para os shows semanais e para alguns tipos de vídeos novos que eu quero compartilhar com vocês. Desejo muito a audiência de vocês. Coloquem seus comentários, comentem. Comenta aqui o que vocês acharam da WrestleMania 41, dá a sua nota pro dia 1, dá a sua nota pro dia 2 e assim, vamos ter uma catarse coletiva, né? Vamos falar sobre o que aconteceu, mas eu aguardo vocês amanhã no Monday Night Raw, hoje, né, no caso, 9 horas da noite, estaremos ao vivo, conto com a sua audiência, vamos nos divertir assistindo WWE. Então assiste a playlist, se diverte aí vendo a nossa estrada para a WrestleMania, assiste todos os nossos outros vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e a gente conta com a audiência de vocês. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado, 9 horas da noite. A gente se vê.